O torcedor do Galo tá transformando a ansiedade em angústia. O Galo segue sem ter o seu treinador para a próxima temporada. O Galo segue em busca de reforços. O Atlético projetando esse 2025, primeiro enxugando a folha, né? Dando uma baixa nos gastos. Agora, quem sabe para investir, mas tudo isso passa por ter um treinador. O Paulo Azeredo, o Santos já anunciou o Caixinha, o Vasco já anunciou o Carille, o Grêmio tá acertando com o técnico campeão argentino, o Gustavo Vilas tá deixando agora o Vélez Sarsfield, vai ser anunciado pro Grêmio. Só tá faltando o Galo, Paulinho. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Paulo Azeredo. Valeu, Thiago. Abraço pra você, Simões, Nath, quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes desta quinta-feira. Pois é o Atlético que tá faltando realmente, tá no mercado, tá buscando treinador, mas quanto a isso, Thiago, no momento sem nenhuma novidade. O que temos de novidade, Thiago, demos em manchete. Reforço do Atlético que já está em Belo Horizonte, realizando exames na cidade. Nesse momento está numa clínica na região centro-sul de Belo Horizonte. Deve também passar pelo CT de Vespasiano, assim como foi com ele, Gabriel Menino, na última segunda-feira. Estamos falando do Patrick, jovem que está envolvido na negociação de Paulinho com o Palmeiras, que já está alinhavada, já está combinada. Só falta realmente o anúncio oficial. E o garoto Patrick, que até nos havia sido passada a informação de que chegaria amanhã a Belo Horizonte, chegou nesta quinta-feira e já está então realizando os exames médicos. Poderemos ter novidade ou pelo menos, quem sabe, a oficialização do negócio no dia de hoje. Isso porque, como eu disse, o Gabriel Menino já fez exames, já se acertou com o Atlético em termos de bases salariais, tempo de contrato. O Patrick também já se acertou com o Galo e o Paulinho da mesma forma com o Palmeiras. O Paulinho lá ficando por 5 anos no Alviverde Paulista. Então, Thiago, Patrick já está na área realizando exames e daqui a pouquinho, quem sabe nas próximas horas, o Atlético e o Palmeiras oficializando o negócio da venda de Paulinho, viu, Thiago? O Nath Fiuza e Alexandre Simões. Primeiro sobre o Patrick, eu preciso ser sincero. Não vi o jogador, não conheço o Patrick, busquei informações, conversei com pessoas que acompanham a base de perto e me relataram 2 situações. Uma, é muito bom jogador, tem muita qualidade, mas não tá no nível das grandes revelações do Palmeiras. Eu falei, mas como não? Palmeiras também, você quer que o cara seja um Luiz Guilherme, né? Seja o Estevão, o Messinho, nem todo mundo vai ter esse patamar. Mas você pode revelar bons jogadores, disseram, Thiago, se fosse bom, o Palmeiras não liberava. Falei, amigo, o Palmeiras teve que compor para poder colocar no negócio e trazer o Paulinho, né? Que era um desejo já antigo do técnico Abel Ferreira. Aliás, falando em treinador, o Grêmio vai anunciar o Gustavo Quinteiros, campeão com o Vélez Sarsfield. E aí só o Atlético dos grandes, né, da Série A, ainda sem treinador. Mas, Nath Fiuza, sobre o Patrick, você me traz boas informações ou fica preocupada? E aquela história, o mineiro é naturalmente desconfiado. Se fosse bom, o Palmeiras não liberava, Nath? Não, eu acho sim que é um bom jogador, né? A gente tem aí boas recomendações dele, das atuações nas categorias de base do Palmeiras. O Palmeiras tem uma base muito vitoriosa, né? Eu acho também que não é um atleta que tá no mesmo nível do Estevão, do Endrick, até porque se fosse do mesmo nível o Palmeiras, mesmo que numa composição de um negócio com o Atlético, iria privilegiar uma venda pro futebol europeu, porque, né, dessa forma ganharia mais, mas acho sim que é um garoto que a longo prazo o Atlético pode ter retorno, tanto técnico dentro do campo, quanto financeiro. A minha questão a respeito do Patrick, dessa composição que foi feita na venda do Paulinho, é se realmente valeu a pena pegar, Thiago, 2 jogadores para o mesmo setor. A gente não sabe exatamente, né, como foi essa negociação, se o Palmeiras indicou os atletas, se o Atlético teve algum poder de barganha. Eu imagino que sim, afinal de contas, o Palmeiras é o maior interessado no negócio, né? O Atlético tinha ali o Valoroso, que é o jogador que o Palmeiras tinha um interesse, mas acho que talvez teria sido mais interessante ao Galo, mesmo que fosse numa composição com um garoto de base, pensando a longo prazo. Vamos supor que a ideia do Atlético tenha sido
Um jogador de mais experiência, ainda jovem, mas com um pouco mais de experiência, um pouco mais de rodagem e um mais promissor, um mais aposta, com pensamento a longo prazo. Talvez eu não teria pego 2 jogadores do mesmo setor, entende? Talvez o Atlético poderia ter olhado, quem sabe, aí para um lateral, que é uma posição muito carente no elenco do Atlético. E o Palmeiras tem 2 E o Palmeiras bons, né? tem 2 grandes laterais, quem sabe aí o Vanderlan. Poderia ter olhado para o setor defensivo. O Palmeiras tem grandes zagueiros, inclusive na categoria de base. Então acho que talvez possa ter faltado ao Atlético diversificar um pouco mais as opções dentro dessa composição de negócio. Dito isso, já que é o que vem, né, Paulinho? Eu só ia informar o seguinte, a gente tem até uma matéria no nosso site do itatiaesporte.com.br do Rafael Oliva, junto com o Henrique e André. Rafael Oliva é nosso setorista lá em São Paulo, né, que cobre o Palmeiras. E ele já havia trazido a informação de que o Atlético teria pedido que o Patrick fosse incluído no negócio. E ontem também eu acompanhei a galera do nosso Palestra, que é uma página muito famosa em São Paulo, que acompanha de perto os bastidores do Palmeiras, e eles tiveram a mesma informação e colocaram na matéria. Mas então será que valia a pena trazer o Gabriel Menino? Aí que é o detalhe, a gente não sabe a questão do Menino, se também foi uma escolha do Atlético ou dentro de uma lista, enfim, que eles colocaram, mas no caso do Patrick, muita gente até questionou, Nath, estou até informando aqui, porque muita gente questionou, mas o Atlético pediu, né, quando o nosso setorista colocou, informação correta do Oliva, o Atlético pediu que o Patrick fosse incluído no negócio. Então e o Palmeiras, inclusive... Óbvio que tem que ser o Atlético pedir, o Palmeiras não ia oferecer, vem cá, tá teu menino aqui, leva pra vocês. Não, porque tem parte do Atlético. É porque as pessoas duvidam, né, Thiago? Muitas vezes, não, o Palmeiras empurrou o menino. O que as pessoas duvidam é o Palmeiras liberar. É isso que eu tô questionando. Quem ouve com o pé atrás é o seguinte, mas se fosse tão bom assim, o Palmeiras não liberaria. Por que liberar um garoto, a promessa da base? Se ele estava na lista dos liberáveis, é porque ele está num nível diferente das vendas recentes que o Palmeiras fez. Mas isso não significa que ele não seja um bom jogador e que ele não possa dar retorno técnico e financeiro ao Atlético. Isso é um ponto importante. O detalhe que também eu vi nessa matéria do nosso Palestra também é de que o Palmeiras deve manter um percentual também do atleta. A gente não sabe o quanto, mas deve manter. Agora, Thiago, só para finalizar, o Grêmio fez a negociação com o Caixinha, a negociação não foi não deu certo, foi encerrada no final de semana. 4 dias depois, o Grêmio já resolveu o problema e já tem um treinador, né? Que, inclusive, não tá vindo nenhum treinador qualquer lá da Argentina, não. Tá vindo o campeão argentino. Acho que isso tem um peso, né? Assim, não é um treinador que tem experiência no futebol brasileiro, é também de alguma forma uma aposta do Grêmio, mas assim, o Grêmio conseguiu se virar, olhou para o mercado sul-americano, conseguiu tirar um treinador vitorioso da sua equipe e faz uma aposta, ao meu ver, pelo menos interessante. O Vélez do Quinteiros, pelo menos, tinha um modelo de jogo bem definido, deu trabalho no futebol argentino, tanto que foi campeão. Então, assim, e o Atlético não consegue, né, evoluir nas suas tratativas. Acho que isso é o que mais chama a atenção. Acho que o Atlético não tem problema trabalhar em silêncio, levar tempo para essa escolha. Aliás, diga-se, né, Nath, eu tenho certeza que o Vitor está trabalhando, exatamente, que o Siga está trabalhando, né? Ninguém vai achar que os caras estão jantando, passando Natal aí tranquilo, sem estar monitorando, trabalhando. Estão em silêncio. Imagino que estejam, claro, trabalhando em busca deste nome. Agora, que estranho é que realmente tá escasso demais, né? Escasso demais, inclusive de informação. E assim, os nomes vão aparecendo, outras equipes conseguem se movimentar, conseguem negociar, a negociação sai do papel e as negociações do Atlético não saem do papel. Eu acho que é isso que causa a angústia no torcedor, né? De ver que o tempo tá passando, o Galo negocia aqui, aí aparece um nome aqui, opa, esse nome pode ser bom pro Galo, aí não vai pra frente. Aí aparece o nome do Caixinha, aí o Santos consegue negociar, o Galo não consegue. Aí aparece o nome do Quinteiros, o Grêmio consegue negociar, o Atlético não consegue. Eu acho que a angústia parte daí, não necessariamente do tempo. Pode ser que o Atlético trabalhe em silêncio, com um tempo maior e traga um excelente treinador, que eu acho que inclusive é o que vai acontecer. Mas isso de os outros times vão se movimentando, os nomes aparecem, o Atlético aparentemente negocia e aí não sai do papel, é o que causa a angústia. E sabe, o Alexandre Simões, um outro questionamento que eu repasso a você, quando você traz um garoto da base, isso não é só o Atlético, isso é o movimento do Brasil todo, mas sempre vem aquela pergunta, né? Se você traz um cara da base do Palmeiras, cadê a base do Atlético? Que gasta e não revela ninguém. Quando você busca lá um garoto, e isso hoje é muito comum, né? Você buscar de outros clubes pra base. Agora o Atlético tá trazendo o Patrick pra integrar, imagina, o seu elenco principal. Tá colocando um dos seus melhores jogadores no negócio pra trazer um jogador que eu imagino vai ser integrado ao elenco principal. Não é um questionamento a se fazer quando você busca um jogador na base de outro clube pro seu time principal?
Tem algo de errado na sua base, não? O Thiago, realmente assim, né? A base do Atlético deixa a desejar há muito tempo, né? Embora tenha feito um dos destaques da seleção brasileira, o Savinho, né? É um cara que tem mostrado muito futebol na seleção brasileira. Aconteceu um erro ali de ascensão do Fabinho à equipe principal, na época do Sampaoli. Do Savinho. Do Savinho, exato, né? Então é uma grande joia que veio. Agora, em relação ao Patrick, é interessante essa questão do Patrick e do Paulinho, né? Que a gente fica assim... Se a gente pegar o elenco do Palmeiras, tá? A gente vai ter lá o Aníbal Moreno, o Richard Rios, o Zé Rafael e... Que deve estar saindo também. Mas ainda não tá... Tá lá no elenco. E o Fabinho, que é um garoto também que foi revelado na base, sim, de uma geração à frente do Patrick e que tem um carinho absurdo do torcedor do Palmeiras. Então, 4 volantes, tá? Os atacantes do Palmeiras, que ele tem atualmente, e eu peguei no site dele, Bruno Rodrigues, voltando de lesão, é pior do que o Paulinho. O Estevão, tá de saída pro Chelsea. Facundo Torres, contratado agora. Promessa. O Lázaro é melhor que o Paulinho? O Lázaro também pode estar de saída. Aconteceu, né? O Lázaro chegou com uma esperança, foi de seleção brasileira. Não é melhor do que o Paulinho, mas é bom. Mas não aconteceu. O Lopes é centroavante, né? Flaco Lopes. Flaco Lopes. E o Rony, que é um jogador de lado de campo, não sabe se fica, se sai, é pior do que o Paulinho. O que acontece? É bom, mas não é melhor que o Paulinho, né? Eu vejo até muito esse movimento, o Palmeiras ter o Patrick, ser um jogador que interessa ao Atlético, para uma posição que ele tem Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael e Fabinho, ele tá sobrando. No ataque, pelos nomes que o Palmeiras tem, tá faltando. Então, eu acho que isso aí muito casa a questão de um negócio, né? Sobra volante, falta atacante. O Atlético tem o atacante que o Palmeiras quer, o Palmeiras abre mão de 2 volantes. E o Gabriel Menino, que é um cara que joga na lateral direita também, ainda tem uma questão muito forte nele, que é a bola parada. A bola parada do Gabriel Menino é muito boa e é relativamente jovem ainda, né? Tem 24 anos. Você não acha que, por exemplo, o Alisson tá passando pelo mesmo caminho do Savinho? O Savinho é acima do Alisson, né? Tecnicamente, o Savinho é mais jogador do que o Alisson. Será? O Alisson já teve muito mais chances. Eu vejo um aproveitamento. Mas, de toda forma... No Atlético igual. Mal aproveitado, tal qual. Sim. Não, mas ele tá tendo muito mais oportunidades que o Savinho, né? Que o Savinho subiu naquele time do Sampaoli ali e não era usado, né? Porque tinha Keno, Savarino... Mas jogou mais que o Savinho. Já teve mais oportunidades. E aí, o que acontece? A gente não sabe... O Batalha, né? Vai ser mantido como zagueiro? Eu manteria. Tá? Acredito que sim. O cara ganhou prêmio como melhor da Libertadores. Gente, é óbvio que nenhum de vocês dois tem como achar nada. É óbvio que vai depender do treinador. O treinador que chegar e vai decidir. E como não tem treinador, é chute. Eu acho que o Batalha... Não, o treinador vai chegar e falar, eu preciso de um volante. Olha só, o Franco tem uma proposta, não tem, do futebol mexicano? Sondagem, né? No México sondagem. Não foi pra lugar nenhum até. Então, o Fux ficou, né? Isso, por causa de cláusula de contrato. O que acontece? Existe a possibilidade de o Atlético ter o Vera, o Otávio e o Paulo Vitor, que terminou o ano lesionado, não foi? De volantes. E o Patrick? Então, o Patrick e o Menino, né? Se o Batalha for zagueiro e o Franco for negociado com o México, o Atlético... Eu até acho, entendi o que você quer dizer. Quem está hoje gerindo futebol, imagina que... É a questão de carência... Quando você coloca, põe o Batalha lá como zagueiro. Pro Palmeiras, sobra volante. Pro Atlético, pode faltar. Pro Palmeiras, falta atacante. Eu acho que o Paulinho é melhor, tirando o Estevão, que vai sair, o Paulinho é melhor do que qualquer outro atacante do Palmeiras. Com certeza. Né? Então, eu acho que isso aí explica muito a negociação. Em relação ao treinador, é muito interessante, né? Porque, assim, com certeza, e isso é básico no futebol, desde ali, outubro, principalmente com o Galo classificado para as 2 finais, né? Porque as classificações foram ali, né? Porque a Copa do Brasil, a final já começa dia 3 de novembro, né? Então, em outubro, já havia a conversa da temporada 2025 com o Milito no comando. Planejamento, eu acredito. Não, inclusive já havia sido até divulgado, que ele participava de um planejamento. Isso, então já estava sendo feito o planejamento. De repente, na última semana da temporada, o seu treinador sai. Sai e foi saído, né? Porque parece que foi um comum acordo depois do jogo lá do Vasco. E a informação, inclusive, é de que depois lá em Buenos Aires ele já queria ter
ter deixado o Atlético após a perder o título da Libertadores. Então, o Thiago, é um cenário que você pega de um treinador participando de um planejamento desde outubro que cai no início de dezembro, né? E um mercado extremamente sem opções. Um mercado extremamente sem opções. Porque o técnico do Vélez, ok. Depois do Cuca de 2021, o Atlético teve o Turco Mohamed, o Atlético teve o Eduardo Cudê. O Atlético o Cuca teve... de novo, né? Não, mas estou dizendo de argentinos. E o Milito. Beleza. E antes do Cuca teve o Sampaoli, né? Sampaoli fez um bom trabalho no Atlético, o Milito fez um bom trabalho no Atlético, mas o que todo mundo espera, principalmente o torcedor, que é título, nenhum conquistou. E muito pelo contrário. O que a gente viu foram algumas situações complicadas, principalmente no que se refere ao Cudê, e eu acho até que é o Milito. E o Sampaoli também, né? Não, o Sampaoli é, né? Fora da curva. Em situação complicada, ele é unanimidade. O Milito, eu tenho uma leitura muito, assim, de que o aspecto gestão de grupo foi o ponto principal para a ruptura. O Milito terminou o ano com coletivas extremamente preocupantes para quem tinha que motivar o time. Nossa, ele faltava chorar na coletiva, né? E desde a Copa do Brasil e desde ali, então... É um mercado muito complicado. E aí a gente falava semana passada aqui, aí teve até um perfil que colocou aqui, o Thiago Reis já falou do Léo Codé, podemos esperar o pior, não sei se você chegou a ver isso aí. Gente, é isso. O futebol brasileiro dava chance ao Tite quando ele aparecia no Caxias. O futebol brasileiro dava chance ao Mano Menezes quando ele aparecia no 15. Dava chance ao Carlos Alberto Silva quando ele aparecia no Nacional do Carmo na Copa Itatiaia. Dava chance ao Anderson Moreira quando ganhava na base. Isso, exatamente. E não existe mais, nesse mercado inflacionado e de cobrança absurda, espaço para isso. Então, é um mercado extremamente complicado, né? Principalmente porque o Renato Gaúcho já se falava, o Renato vai sair do Grêmio, o Renato tá no final do Grêmio, ele mesmo cavou, né? A cada coletiva dele. De repente, você chega à última semana da temporada, perde um treinador que tá participando de um planejamento desde outubro, é realmente uma situação complicada. E aí, o não trazer qualquer um vira um desafio gigantesco, porque o mercado é muito restrito e o trauma com argentinos, ele é muito recente e, de certa forma, até grande se a gente pegar de 2020 pra cá, né? Azeredo, e o Galo no mercado? Vai virar o ano sem treinador, Paulinho? Bom, Thiago, vamos aguardar em relação a esse assunto, porque já comentamos bastante, né, na nossa primeira participação aqui em relação a isso. O Atlético continua trabalhando em silêncio em relação a essa questão de assunto técnico. Agora, falei que traria aqui números de atacantes do Atlético, que deve ser o setor de prioridade nas contratações, essa reformulação do Galo. Matéria do Henrique André, que está no nosso site, tatiasport.com.br. A gente sabe que o Galo não vai contar mais com Allan Kardec e Vargas, que não tiveram seus contratos renovados com o clube, e daqui a algumas horas, ou daqui a alguns dias, ou amanhã já, quem sabe, a oficialização também da venda do Paulinho, que vai vestir a camisa do Palmeiras a partir da temporada 2025. E aí, sem estes 3 jogadores, o Atlético perde em poder de fogo, porque nos últimos 2 anos, de 23 e 24, esses 3 jogadores foram responsáveis por 33% dos gols do Atlético. O Paulinho marcou 50 gols, o Kardec 2 e o Vargas 12. Então o Atlético deve se movimentar nesse sentido. Foram 165 gols no total nesses 2 anos, e esses 3 jogadores, em especial, é claro, o Paulinho, que foi decisivo com a camisa do Atlético, esses 3 jogadores marcaram 33% dos gols do Galo, o que dá aí 64 gols do Thiago. Então, o ataque deve ser mesmo a prioridade do Galo. Já seria antes da saída do Paulinho, agora mais do que nunca, porque o Paulinho fez 50 gols em 2 temporadas.